Título 6. Disposições Gerais. Artigo 186. Revogado. Artigo 187. Os cemitérios, no município, terão sempre caráter secular, e serão administrados pela autoridade municipal. Parágrafo único. As associações religiosas e os particulares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios, fiscalizados, porém, pelo município. Artigo 188. Fica obrigatória a execução do hino ao Maringá em todos os atos solenes ou comemorativos do poder público municipal, bem como seu cântico, antes da primeira aula do início e do término da semana, em todos os estabelecimentos de ensino do município. Artigo 189. Aplica-se à Câmara Municipal, no que couber, o disposto nos artigos 59, inciso 5, 75 e 76 desta lei. Artigo 190. O município disciplinará por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação com a União e com o Estado, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. Revogado. Artigo 2º. A revisão da lei orgânica do município será realizada pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, logo após a revisão da Constituição Estadual, prevista no artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias daquela Carta. Artigo 3º. Aplica-se à administração tributária e financeira do município o disposto no artigo 34, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 1, inciso 2, parágrafo 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e artigo 41, parágrafo 1º e 2º, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Artigo 4º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1. O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente, será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 3. O projeto de lei orçamentária do município será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 5º. Revogado. Artigo 6º. Nos 10 primeiros anos da promulgação desta lei, o município desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Artigo 7º. Revogado. Artigo 8º. Revogado. Artigo 9º. A partir da promulgação desta lei, todas as entidades que estejam recebendo recursos públicos serão submetidas a um reexame para a verificação de sua condição de utilidade pública municipal ou benemerência, na forma da lei. Artigo 10. Revogado. Artigo 11. Além das disposições previstas nesta lei, ficam mantidas as demais constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos do município e de outras leis municipais que versem sobre direitos e obrigações dos servidores públicos, vigentes nesta data. Artigo 12. Os conselhos municipais, fundos e planos a que se refere esta lei deverão ser criados no prazo máximo de 180 dias, a contar de sua promulgação. Parágrafo 1º. Em igual prazo, os conselhos municipais, fundos e planos já existentes deverão ser adequados às disposições desta lei. Parágrafo 2º. Também é idêntico prazo, o município criará o Conselho Municipal de Transportes, com a finalidade de tratar das questões atinentes ao transporte coletivo urbano. Artigo 13. A Guarda Municipal, criada e regulamentada por lei, será instalada no prazo de 120 dias, a contar da promulgação desta lei. Artigo 14. As concessões ou permissões de quaisquer serviços públicos, que atualmente tenham cláusula de exclusividade, somente vigorarão até o prazo estipulado para seu término, não sendo permitida, a partir da promulgação desta lei, qualquer prorrogação do respectivo prazo. Artigo 15. Ficam revogados, a partir da promulgação desta lei,
Todos os dispositivos que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo competência assinalada pela Lei Orgânica à Câmara Municipal. Artigo 16. O Executivo Municipal, no prazo de 180 dias após a promulgação desta Lei Orgânica, enviará à Câmara as leis complementares de sua iniciativa. Parágrafo único. Em igual prazo, a Câmara tomará a iniciativa das demais leis, complementares ou não, para aplicação desta Lei Orgânica. Artigo 17. Os dispositivos estabelecidos na Constituição Federal, reproduzidos ou mencionados nesta lei, que não tenham imediata aplicação para o município, permanecerão em seu texto e terão eficácia e aplicação no momento em que forem preenchidos os requisitos da lei maior. Artigo 18. A Câmara Municipal, no prazo de 60 dias após a promulgação desta lei, elaborará seu regimento interno. Parágrafo único. Até a aprovação do novo regimento interno, permanecerá em vigor a Resolução N. 281 de 1987, naquilo que não contrariar dispositivos desta lei. Artigo 19. O município promoverá a edição popular desta lei orgânica, que será posta à disposição, em caráter gratuito, da rede escolar, associações de bairro, sindicatos, entidades de classe, bibliotecas, igrejas e outras instituições representativas da comunidade e, em geral, da população interessada. Artigo 20. Observado o disposto na Emenda Constitucional número 20 de 1998, e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária, com proventos calculados de acordo com o artigo 40, parágrafo 3º, da Constituição Federal, aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação da emenda constitucional supramencionada, quando o servidor, cumulativamente, inciso 1. Tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 de idade, se mulher, inciso 2. Tiver 0,5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará aposentadoria, inciso 3. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de, alínea A, 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher, alínea B. Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional número 20 de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. Parágrafo 1º. O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos 1 e 2, e observado o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de, alínea A, 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher, alínea B. Um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional número 20 de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. Inciso 2. Os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supera a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 100%. Parágrafo 2º. Professor, servidor do município, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20 de 1998, tem ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda Constitucional contado com o acréscimo de 17% se homem, e 20% se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Parágrafo 3º. O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, alínea A, da Constituição Federal. Artigo 21. Até a edição da lei complementar a que se refere o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, o município aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% de suas receitas, resultantes de todos os impostos,
bem como das transferências dos governos federal e estadual, excetuadas as decorrentes de empréstimos com finalidade específica. Maringá, Estado do Paraná, 05 de abril de 1990. Câmara de Vereadores Constituinte. Nona Legislatura, 1989 a 1992. Jamil José Pitti, Presidente. Mário Massa Hosokawa, Vice-Presidente. Aldir César Mertes I. Secretário. Laércio Nora Ribeiro, segundo. Secretário.